Olá, meu nome é Elco Sandro, eu sou estudante de Sistema de Informação na UFPB e estou aqui para concorrer à vaga de monitoria de introdução à programação. Hoje estou aqui para falar sobre o tema comandos condicionais. Tema esse que é de extrema importância no mundo da programação, não seria diferente em Python, que é uma das linguagens mais conhecidas e que vem ganhando grande importância nesse mundo da programação, né? Então, o que seria esse comando condicional? Comando condicional seria basicamente você pegar uma expressão e ver se ela tem um valor verdadeiro, e se ela tiver valor verdadeiro, você executar um determinado código. Eu vou ficar olhando um pouquinho aqui para baixo porque estou gravando no celular e minha tela está com o PyCharm aqui aberto. Enfim, temos como característica do comando condicional, dentro dele temos o if, o elif e o else. O que seria cada um desses? O if, ele dentro desses três vai ser o primeiro. Sempre vai ter que ser o primeiro, se você tiver os três. Logo mais eu vou explicar um pouquinho desse se tiver os três. Enfim, o if você vai fazer uma condição dentro dele e se ela for verdadeira, vai ser executado. Se acaso o if for executado, nenhum dos outros seguintes vai ser. Ele meio que vai ignorar o que vinha depois. Já se o if tiver com um valor falso e não for executado, ele vai pular para o elif, caso tenha um elif. Aí ele vai verificar o elif. Se tiver valor verdadeiro, ele vai executar. Se não tiver, ele vai pular para o próximo. Aí digamos que o próximo seja o else, que é a exceção. Não, o if não ter valor verdadeiro, o elif não ter valor verdadeiro, ele vai executar o else. Trazendo para o mundo real algum exemplo para ficar mais fácil de entender. Poderíamos citar uma escola, onde nela um aluno vai ser aprovado se obter uma média maior ou igual a 7. Então, aqui seria no if, seria o primeiro comando. Se o aluno obtiver uma nota maior ou igual a 7, ele vai ser aprovado. Aí, digamos que ele não obteve uma nota maior ou igual a 7. Então, partiria para o próximo comando. Poderia ser um elif, para falar sobre a recuperação. Então, verificaríamos, digamos que se o aluno obtiver uma nota maior ou igual a 5 e menor que 7, se ele tiver uma nota entre 5 e 7, digamos que ele vai para a recuperação. Mas digamos que ele nem teve uma nota maior ou igual a 7 e nem teve uma nota entre 5 e 7. Logo, ele passaria para a exceção, que o else ocorre quando nenhum dos anteriores teve valor verdadeiro. Então, esse aluno foi reprovado. Podemos fazer aqui na prática, para ficar simples de entender. Onde um aluno, vou declarar as variáveis aqui. Digamos que a nota 1 dele é igual a 7. E a nota 2 é igual a 7,5. Então, faremos o if. If, já esquecendo. Primeiro tem que fazer a média. A média do aluno seria o quê? Média é igual a nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Essa seria a média geral do aluno. Agora sim, vamos para o if. If média maior ou igual a 7 e colocamos os dois pontos no final. Aqui está o if e depois a expressão que tem a condição para verificar se ela é verdadeira ou não. Então, se média maior ou igual a 7, print aluno aprovado. Vamos rodar esse código. Aluno aprovado. Porque ele teve uma nota 7 e 7,5. Vamos colocar um print aqui para ficar fácil de visualizar a média. Olha só,
Ele teve média 7,25, por isso foi aprovado. Valendo destacar que um programa ele pode ter só um if, como ele pode ter vários if, mas sem a necessidade de conter elif e sem conter else. Vai do critério, vai do que o programa precisa e vai do que você quer executar, mas nesse caso seria importante ter um elif e um else. Por quê? Vamos para o elif agora. Digamos que o aluno não obteve média maior ou igual a 7. Então agora verificaríamos se a média dele é maior ou igual a 5, n média menor que 7. Print aluno em recuperação. Você pode estar se perguntando o que seria esse n aqui no meio de média maior ou igual a 5 e média menor que 7. Esse n serve como um operador lógico. O que seria esse operador lógico? Ele serve para juntar duas condições e analisar se as duas são verdadeiras, se dá falso. O end funciona da seguinte forma: ele só vai retornar verdadeiro dentro dessa estrutura condicional se os dois valores derem verdadeiro. Diferente se tivesse o ou aqui. Escrevemos dessa forma. Ora, seria se o aluno tiver média maior ou igual a 5 ou média menor que 7, qualquer um sendo verdadeiro ele executar. Mas como temos um end, ele tem que estar dentro desse intervalo para poder ter valor verdadeiro, porque tem que ser uma coisa e outra ao mesmo tempo. Vamos lá, vamos deixar esse aluno com média dentro desse critério do elif para ser executado. Olha só, aluno com média 5,25, aluno em recuperação. Ou seja, ele fez o if, deu falso. Depois de ter feito o if e o valor deu falso, ele pulou para o elif. Aí, quando o elif deu valor verdadeiro, ele executou. Mas digamos que esse aluno não entrou em nenhum desses critérios. Faremos o else. O else, ele não precisa de uma expressão para analisar se é verdade ou falso, porque o próprio else já é a exceção. Caso nenhum tenha acontecido antes, aí é que ele vai ser executado. No caso seria o que aqui? Seria o print aluno reprovado. Vamos testar, deixar esse aluno reprovado. Olha só, a média do aluno deu 4,25 e o aluno foi reprovado. Por quê? Porque o comando if deu falso, o elif deu falso, então ele fez a exceção, que é o else. Vale destacar que, como eu disse, o programa pode ter só if, pode ter só um if e um elif, mas não pode ter só um else. Por quê? Digamos assim, para ficar fácil de entender, que cada else pertence a um if. Digamos assim, fica fácil de entender. Porque se eu tenho um if, eu posso ter até um else. Se eu tenho dois if, eu posso ter até dois else. Agora lembrando, o else tem que ser o último comando condicional a ser executado no programa. Ele não pode estar separando um if de um elif, por exemplo. A mesma coisa acontece com o elif. Ele não pode vir antes de um if. Então meio que é como se fosse uma ordem de procedência. Vamos pensar assim. No programa, primeiro vem o if, depois vem o elif e depois vem o else, se acaso precisar dos três. Então, é isso. Espero que tenha gostado.